Existem palavras que, quando ouvidas, mudam nossa vida para sempre. As que ouvi naquela tarde de quinta-feira rasgaram minha alma como uma faca afiada. Tenho nojo dessa família. Uma mãe idiota e um filho corno. Foi assim que minha nora se referiu a mim e ao meu único filho. Palavras que nunca imaginei ouvir de alguém que considerava parte da minha família há mais de 15 anos. Me chamo Iracema Pacheco. Tenho 67 anos. E por muito tempo achei que conhecia as pessoas ao meu redor. Trabalhei como farmacêutica a vida toda. Cuidei do meu marido até seu último suspiro há 5 anos. E dediquei cada gota do meu ser para criar meu filho Cláudio. Quando ele se casou com Vitória, pensei que nossa família estaria completa. Que engano terrível o meu. Tudo começou em um dia aparentemente comum. O céu de Santos estava limpo, com aquele azul que só o litoral paulista consegue ter. Eu havia preparado um almoço especial para mim mesma. Uma moqueca caprichada que sempre foi minha especialidade. Enquanto saboreava minha refeição, percebi que faltava pão para a tarde. Decidi ir até a padaria Aroma do Trigo, que fica a 2 quadras do condomínio Recanto das Flores, onde moro. Arrumei-me com calma, coloquei meu vestido azul florido, penteei meus cabelos grisalhos e peguei minha bolsa. Foi quando notei que havia esquecido de tomar o remédio para a pressão. Voltei ao quarto, tomei o medicamento e, ao sair novamente, percebi que minha carteira não estava na bolsa. Devo ter deixado na cômoda, pensei comigo mesma. Voltei para o apartamento, silenciosa como sempre fui. Anos cuidando de pacientes na farmácia me ensinaram a ter passos leves. Ao entrar no condomínio, ouvi vozes vindas do jardim lateral, próximo à minha janela. Reconheci imediatamente a voz de Vitória, minha nora, conversando com Márcia, nossa vizinha do 2B. Não costumo ouvir conversas alheias, mas algo no tom de voz dela me fez parar. Já estou cansada dessa situação, Márcia. Tenho nojo dessa família, uma mãe idiota e um filho corno. Não aguento mais fingir que está tudo bem, que sou feliz nesse casamento. O Cláudio é um fraco, trabalha que nem um condenado naquela construtora e nem percebe o que acontece debaixo do nariz dele. Senti minhas pernas fraquejarem, um frio percorreu minha espinha e meu coração pareceu parar por um instante. Apoiei-me na parede do corredor, temendo que meus joelhos cedessem. Aquelas palavras, ditas com tanto desprezo, vinham da mulher que meu filho amava, a mãe dos meus netos, Amanda e Roberto, a pessoa para quem eu havia dado uma aliança de brilhantes que pertenceu à minha mãe. E a sogra, então? Continuou Vitória, com uma risada cruel que nunca tinha ouvido antes. Aquela velha acha que manda em tudo, que sabe de tudo. Mal sabe ela que enquanto fica se intrometendo na minha vida, eu estou vivendo a minha do jeito que quero. E o idiota do Cláudio nem desconfia. Márcia respondeu algo que não conseguia ouvir claramente. Parecia constrangida. Vitória continuou. Não se preocupe, já tenho tudo planejado. Logo vou dar um jeito nessa situação. Só preciso de mais um pouco de tempo. Naquele momento, algo dentro de mim mudou para sempre. A Iracema doce, paciente e confiante deu lugar a uma mulher determinada a proteger sua família. Voltei para meu apartamento sem fazer barulho, esquecendo completamente da carteira e do pão. Sentei-me na poltrona da sala, aquela que meu marido tanto gostava, e fiquei olhando para o retrato de família na parede. Eu, meu filho, Vitória e meus 2 netos, todos sorrindo em frente à praia do Gonzaga. A foto tinha sido tirada há apenas 6 meses, durante o aniversário de 42 anos do Cláudio. Como era possível que por trás daquele sorriso existisse tanto desprezo? O que mais Vitória escondia? E o que ela quis dizer com dar um jeito nessa situação? Minha mente, normalmente tão calma, transformou-se num turbilhão de pensamentos. Lembrei-me de pequenos detalhes que antes pareciam insignificantes. Ligações que Vitória atendia e logo desligava quando alguém entrava na sala. As saídas frequentes à noite para reuniões de trabalho. O comportamento cada vez mais distante com Cláudio. O interesse repentino nas finanças da construtora dele. Fiquei ali, imóvel, por horas. Vi o sol se pôr através da janela do meu apartamento no 3º andar. Não atendi quando o telefone tocou. Não conseguia pensar em mais nada além daquelas palavras cruéis e do que elas significavam.
Meu filho, meu Cláudio, estava sendo enganado. E eu também. A noite chegou, e com ela a certeza de que não poderia simplesmente confrontar Vitória. Se ela estava tramando algo, um confronto direto só a faria mais cautelosa. Não, eu precisava ser mais esperta. Precisava descobrir exatamente o que estava acontecendo antes de agir. Durante anos, observei a vida dos outros através do balcão da farmácia. Aconselhei, ouvi segredos, aprendi a ler as pessoas. Agora, usaria essa experiência para proteger minha família. Naquela noite, não consegui dormir. Fiquei revirando na cama, pensando em como proceder. Pela manhã, tomei minha decisão. Iria investigar Vitória. Descobriria quem realmente era aquela mulher que entrou na nossa família 15 anos atrás e o que ela estava planejando. Nunca fui de tomar atitudes impulsivas. Sempre pensei muito antes de agir. Mas agora, com 67 anos, viúva e aposentada, eu tinha tempo, determinação e, acima de tudo, o amor incondicional de uma mãe disposta a tudo para proteger seu filho. Peguei meu celular e liguei para minha amiga de longa data, Aparecida Duarte, a Cida, como todos a chamam. Precisava de uma aliada, alguém em quem pudesse confiar cegamente. Cida não apenas era minha melhor amiga há mais de 4 décadas, mas também conhecia pessoas influentes na cidade. Seu falecido marido havia sido delegado e ela ainda mantinha contatos na polícia. Cida, preciso te encontrar hoje. É urgente e não posso falar por telefone, disse, tentando manter a voz firme. Aconteceu alguma coisa, Iracema? Você está bem? A preocupação na voz dela era evidente. Fisicamente sim, mas descobri algo que me deixou muito abalada. Podemos nos encontrar na padaria Aroma do Trigo em 1 hora? Claro que sim. Estarei lá. Desliguei o telefone e fui me arrumar. Olhei-me no espelho e vi uma determinação nos meus olhos que há muito não via. Eu, que sempre fui conhecida por minha doçura e paciência, agora sentia uma força interior que nem sabia que possuía. Aquela mulher não iria destruir minha família. Não enquanto eu estivesse viva. Saí de casa com um plano inicial se formando em minha mente. Precisava ser discreta, cautelosa e, acima de tudo, inteligente. Não podia dar nenhum sinal à Vitória de que suspeitava de algo. Precisava continuar sendo a sogra gentil e prestativa de sempre. Enquanto nos bastidores descobriria quem realmente era a mulher com quem meu filho se casou. Vocês podem estar se perguntando como uma senhora da minha idade teria coragem para enfrentar uma situação dessas. Como eu, que sempre fui tão pacata e tradicional, me transformaria numa investigadora? A resposta é simples. Por amor. O amor de mãe é capaz de feitos extraordinários. E eu estava prestes a provar isso. E vocês? O que fariam no meu lugar? Confrontariam imediatamente ou agiriam com cautela como eu decidi fazer? De onde você está assistindo a esse vídeo? Deixe nos comentários sua cidade e o que acha que vem por aí nessa história. Porque acredite, o que descobri nos dias seguintes foi muito além de uma simples traição conjugal. Cheguei à padaria Aroma do Trigo com o coração ainda acelerado. Pedi um café forte, algo que raramente fazia. Mas naquele dia precisava de toda a energia possível. Cida chegou pouco depois, com aquele seu jeito apressado de sempre. Aos 63 anos, minha amiga mantinha uma vitalidade que eu sempre admirei. Iracema, você está pálida. O que aconteceu? Perguntou ela, sentando-se à minha frente. Contei tudo, palavra por palavra, o que tinha ouvido no jardim do condomínio. A expressão de Cida foi mudando gradualmente de preocupação para indignação. Aquela desgraçada! Exclamou baixinho, apertando minha mão sobre a mesa. Sempre achei que havia algo estranho nela, sabe? Aquele sorriso nunca chegava aos olhos. Cida sempre teve uma intuição afiada sobre as pessoas. Eu deveria ter dado mais atenção quando, anos atrás, ela comentou que Vitória parecia estar sempre representando um papel. O que você pretende fazer? Perguntou ela. Ainda não sei ao certo, mas não posso simplesmente confrontá-la sem provas. Cláudio a ama, ou pelo menos acha que ama. Ele não acreditaria em mim apenas com base no que ouvi. Cida ajeitou seus óculos de armação vermelha, algo que sempre fazia quando estava pensando profundamente. Você precisa de ajuda profissional, Iracema. Conheço alguém que pode ajudar. Roberto Mendes.
um ex-colega do meu marido. Ele trabalha como detetive particular agora. A ideia de contratar um detetive nunca havia passado pela minha cabeça. Parecia algo de filme, não da vida real. Não da minha vida, pelo menos. Mas o que mais eu poderia fazer? Vitória claramente estava escondendo algo grave, possivelmente traindo meu filho e talvez até planejando algo pior. Você acha que ele aceitaria o caso? Tenho certeza que sim. Vou ligar para ele hoje mesmo. Mas Iracema, isso vai custar dinheiro. Dinheiro não era problema. Desde que meu marido faleceu, eu vivia confortavelmente com minha aposentadoria e a pequena herança que ele deixou. Além disso, que valor poderia ser comparado à segurança da minha família? 3 dias depois, estava eu sentada no escritório modesto de Roberto Mendes, no centro de Santos. Um homem de meia idade, com cabelos grisalhos nas têmporas e um olhar perspicaz. Cida me acompanhou, o que me deu coragem para expor toda a situação. Dona Iracema, vou ser sincero com a senhora, disse Roberto após ouvir meu relato. Investigar pessoas próximas é sempre delicado. Muitas vezes descobrimos coisas que preferíamos não saber. A senhora tem certeza que quer seguir com isso? Absoluta, respondi sem hesitar. Preciso saber quem realmente é essa mulher. O detetive assentiu, pegando um bloco de notas. Vou precisar de informações detalhadas sobre ela. Rotina, hábitos, lugares que frequenta, amizades, tudo que a senhora puder me dizer. Passei a hora seguinte fornecendo cada detalhe que conhecia sobre Vitória. Seu trabalho na imobiliária Camargo Premium, seus horários, o carro que dirigia, suas amigas, suas supostas reuniões noturnas de trabalho que se tornaram mais frequentes nos últimos meses. A senhora mencionou que ela parece muito interessada nas finanças da construtora do seu filho ultimamente. Pode elaborar mais sobre isso? Refleti por um momento. Era verdade. Nos últimos jantares de família, Vitória sempre direcionava a conversa para os negócios de Cláudio, fazendo perguntas específicas sobre contratos, valores, investimentos. Meu filho é engenheiro civil e tem uma construtora de médio porte. No último ano, a empresa cresceu bastante. Conseguiram contratos importantes. Vitória nunca se interessou muito por isso antes, mas recentemente tem feito muitas perguntas, especialmente sobre as finanças da empresa. Roberto anotou tudo meticulosamente. Ao final da consulta, estabelecemos um prazo inicial de 2 semanas para as primeiras descobertas. O custo não era pequeno, mas, como eu disse, nenhum valor se comparava à proteção da minha família. Voltei para casa naquele dia com sentimentos mistos. Parte de mim se sentia culpada por investigar a vida da minha nora, por duvidar da mulher que meu filho escolheu para compartilhar a vida. Outra parte, porém, estava determinada a descobrir a verdade, qualquer que fosse ela. Os dias seguintes foram um exercício de autocontrole. Tive que agir normalmente quando encontrava Vitória no condomínio, sorrir e conversar como se nada tivesse acontecido. Ela veio jantar com Cláudio e as crianças no domingo, como faziam regularmente. Observei cada gesto, cada palavra dela com novos olhos. Como pude ser tão cega por tanto tempo? Os sinais estavam lá. O modo como ela verificava o celular constantemente, como suas histórias sobre o trabalho tinham pequenas inconsistências, como seu sorriso raramente parecia genuíno. 1 semana após contratar Roberto, recebi a primeira ligação dele. Dona Iracema, tenho algumas informações preliminares. Prefiro não discutir por telefone. Podemos nos encontrar amanhã? Meu coração disparou. O tom dele indicava que havia descoberto algo significativo. No dia seguinte, novamente no escritório dele, recebi as primeiras revelações. Sua nora não está trabalhando até tarde, como diz, começou Roberto, abrindo uma pasta com fotografias. Ela tem encontrado regularmente este homem na academia Corpo em Forma. As fotos mostravam Vitória entrando em uma academia e depois sentada em uma cafeteria próxima com um homem que reconheci imediatamente, Ademar Fontoura, o dono da academia que ficava a poucos quarteirões do nosso condomínio. Eles parecem íntimos, comentei, observando como estavam de mãos dadas em uma das fotos. Muito íntimos, confirmou Roberto. Acompanhei-os por 3 dias diferentes.
No segundo dia, foram para um motel na saída da cidade. Senti um nó na garganta. Embora já suspeitasse de uma traição, ver a prova concreta era doloroso. Meu pobre filho, tão dedicado à família, trabalhando incansavelmente enquanto sua esposa o traía. Tem mais, continuou Roberto. Achei estranho o comportamento deles. Não parece ser apenas um caso. Eles discutem muito, consultam papéis juntos. Parece que estão planejando algo. Que tipo de coisa? Perguntei, sentindo um frio na barriga. Ainda não tenho certeza, mas consegui algumas fotos de longe. Parecem documentos financeiros. E há outra coisa estranha. Fiz uma verificação preliminar de antecedentes da sua nora e há inconsistências. Inconsistências? O histórico dela antes de chegar a Santos é nebuloso. A imobiliária onde ela diz ter trabalhado em São Paulo fechou há anos e não consegui confirmar se ela realmente trabalhou lá. Também verifiquei a faculdade onde ela disse que se formou e não encontrei registros dela. Aquilo me pegou de surpresa. Vitória havia contado que se formou em administração em São Paulo, antes de se mudar para Santos, onde conheceu Cláudio. Ele nunca questionou sua história, nem eu. O que isso significa? Pode não significar nada, ponderou Roberto. Documentos se perdem, registros antigos às vezes são difíceis de acessar, mas combinado com o comportamento atual dela, levanta suspeitas. Vou continuar investigando, especialmente esses encontros com Ademar Fontoura. Quero descobrir o que eles estão planejando. Saí daquela reunião ainda mais preocupada do que entrei. Não era apenas uma traição, havia algo mais acontecendo. Algo possivelmente perigoso para meu filho. Nos dias seguintes, comecei minha própria investigação paralela. Aproveitei um dia em que Vitória e Cláudio levaram as crianças para um passeio no shopping para entrar no quarto de hóspedes da casa deles, que Vitória usava como uma espécie de escritório pessoal. Nunca tinha feito algo assim antes, invadir a privacidade deles, mas as circunstâncias eram extraordinárias. Não sabia exatamente o que procurava, mas algo me dizia que poderia encontrar pistas ali. Revirei cuidadosamente as gavetas, tentando não deixar nada fora do lugar. Foi quando encontrei, escondida dentro de um livro na estante, uma chave pequena. Parecia a chave de um cofre ou de um armário de segurança. Procurei por todo o cômodo algo que pudesse ser aberto com aquela chave. Sem sucesso. Estava prestes a desistir quando notei que um dos quadros na parede estava ligeiramente torto. Ao movê-lo, descobri um pequeno cofre embutido na parede. Com mãos trêmulas, inseri a chave. O cofre abriu com um clique suave, revelando seu conteúdo. Uma pasta com documentos, um passaporte e um pequeno maço de dinheiro em euros. Abri o passaporte primeiro. A foto era de Vitória, mas o nome não, Fernanda Borges. O choque foi tão grande que quase deixei o documento cair. Minha nora tinha outra identidade? Olhei rapidamente os documentos na pasta. Certidões, registros, todos em nome de Fernanda Borges, mas com a foto de Vitória. Ouvi um barulho vindo da entrada da casa. Eles tinham voltado. Rapidamente coloquei tudo de volta no cofre, fechei-o, reposicionei o quadro e saí do quarto, descendo as escadas a tempo de encontrá-los entrando pela porta da frente. "Mamãe, não sabia que você estava aqui!" disse Cláudio surpreso. "Eu vim pegar aquela receita de bolo que prometi para a Vitória", improvisei, sentindo o coração bater forte no peito. Mas não consegui encontrar. Deixei na cozinha da outra vez. Vitória me olhou de um jeito estranho, como se tentasse ler meus pensamentos. Será que ela percebeu algo? "Deve estar na gaveta da cozinha, onde guardo todas as receitas", respondeu ela, com aquele sorriso que agora eu sabia ser falso. "Vamos procurar juntas." Passei os minutos seguintes fingindo procurar uma receita que nunca existiu, enquanto minha mente fervilhava com o que acabara de descobrir. Quem era realmente a mulher com quem meu filho se casou? Por que ela tinha documentos com outro nome? O que mais ela escondia? Na manhã seguinte, liguei para Roberto assim que acordei. "Preciso vê-lo urgentemente. Descobri algo importante." Encontramo-nos 2 horas depois, e contei sobre minha descoberta no quarto de hóspedes. "A senhora não deveria ter feito isso sozinha." Ele me repreendeu, genuinamente preocupado.
Poderia ter sido perigoso se ela a pegasse mexendo nas coisas dela. Eu sei, foi imprudente, mas precisava fazer algo. Não podia apenas esperar. Roberto suspirou, pegando seu telefone. Esse nome, Fernanda Borges, me diz algo. Deixe-me verificar. Ele fez algumas ligações, falando em códigos que não entendi com contatos que tinha na polícia. Após a terceira ligação, seu rosto ficou sério. Dona Iracema, a situação é mais grave do que imaginávamos. Fernanda Borges é procurada em 3 estados por estelionato e outros crimes. Ela é uma golpista conhecida, especializada em se aproximar de homens bem-sucedidos, casar-se com eles e depois desaparecer com todo o dinheiro que consegue. Senti como se o chão tivesse desaparecido sob meus pés. Minha nora, a mãe dos meus netos, era uma criminosa procurada pela polícia. Não pode ser, murmurei, mais para mim mesma do que para ele. Eles estão casados há 15 anos. Os filhos... É um método diferente do usual dela, realmente, concordou Roberto. Normalmente ela não fica tanto tempo com as vítimas. Mas talvez o negócio do seu filho tenha demorado para se tornar lucrativo o suficiente. Ou talvez ela esteja planejando algo maior desta vez. O que fazemos agora? Perguntei, sentindo um misto de medo e determinação. Continuamos investigando. Precisamos descobrir exatamente o que ela está planejando com esse Ademar. E precisamos de mais provas concretas antes de confrontá-la ou informar seu filho. Uma acusação dessa gravidade exige evidências sólidas. As semanas seguintes foram as mais angustiantes da minha vida. Roberto intensificou a vigilância sobre Vitória e Ademar, enquanto eu tentava manter as aparências em casa. Cada vez que via meu filho com ela, cada vez que ela abraçava meus netos, sentia uma mistura de raiva e tristeza que mal conseguia conter. Uma noite, estava em meu apartamento quando recebi uma ligação de Roberto. Consegui gravar uma conversa deles hoje, disse ele, sua voz tensa. A senhora precisa ouvir isso imediatamente. 20 minutos depois, eu estava no carro dele, ouvindo uma gravação que mudaria tudo. As vozes de Vitória e Ademar eram claras. Já transferi quase 200 mil da conta da construtora, dizia Vitória. Ele nem percebeu. Está tão ocupado com aquele projeto novo que mal olha os extratos bancários. Quanto mais você acha que consegue pegar? Perguntava Ademar. Pelo menos mais $500 mil. Ele recebeu uma parte da herança do pai há pouco tempo. Colocou tudo numa conta conjunta. Idiota. Assim que o dinheiro estiver nas contas fora, desaparecemos. Você tem os documentos prontos? Tudo pronto. Chile primeiro, depois Europa. Ninguém vai nos encontrar. Lágrimas escorriam pelo meu rosto enquanto ouvia aquilo. Não era apenas uma traição. Era um golpe calculado, planejado ao longo de anos. Meu filho estava prestes a perder tudo. Dinheiro, esposa, talvez até os filhos. O que fazemos? Perguntei a Roberto, enxugando as lágrimas. Agora temos provas suficientes, respondeu ele. Podemos ir à polícia. Mas primeiro, acho que seu filho merece saber a verdade. Como conto algo assim a ele? Vai destruí-lo. A verdade vai doer, dona Iracema. Mas deixá-lo cair nessa armadilha seria muito pior. Ele estava certo, é claro. Mas como eu, uma mãe que sempre protegeu seu filho, poderia ser a portadora de uma notícia tão devastadora? Como dizer a ele que a mulher que amava, a mãe de seus filhos, era uma criminosa que planejava roubar tudo o que ele construiu? Naquela noite, não dormi. Fiquei olhando para o teto, pensando em como abordar Cláudio, como mostrar a ele as provas sem quebrar completamente seu coração, e pensando também nos meus netos, que logo descobririam que sua mãe não era quem dizia ser. Uma coisa eu tinha certeza: não permitiria que aquela mulher destruísse minha família. Não depois de tudo que descobri. A questão agora era como proceder da maneira menos dolorosa possível. Na manhã seguinte, tomei minha decisão. Ligaria para Josué Coimbra, o advogado de família e amigo de longa data. Precisaríamos de orientação legal para o que estava por vir. E então, com todas as provas em mãos, contaria tudo a Cláudio. O confronto seria inevitável. Mas antes, precisava garantir que meu filho estaria protegido legalmente, que o dinheiro que restava não desapareceria, e, acima de tudo, que meus netos não sofreriam mais do que o necessário com toda essa situação.
A jornada, que começou com palavras cruéis ouvidas por acaso, estava prestes a chegar ao seu clímax. E eu, Iracema Pacheco, uma senhora de 67 anos que sempre viveu uma vida tranquila, estava no centro de uma trama digna de filme policial. Quem diria que, em minha idade, teria que me transformar em uma detetive para salvar minha família? Na manhã seguinte, com olheiras profundas de uma noite sem sono, liguei para Josué Coimbra. Sua secretária inicialmente disse que ele só teria horário na semana seguinte, mas quando mencionei meu nome e que era uma emergência familiar, consegui uma consulta para aquela mesma tarde. O escritório de advocacia Coimbra em Associados ocupava um andar inteiro em um prédio comercial no centro de Santos. Josué havia sido amigo do meu falecido marido e cuidou de todos os nossos assuntos legais por décadas. Se havia alguém em quem eu poderia confiar naquele momento, era ele. Iracema, quanto tempo? Disse ele, levantando-se para me cumprimentar quando entrei em sua sala. Aos 55 anos, Josué mantinha uma aparência elegante, com cabelos grisalhos bem aparados e olhos atentos por trás dos óculos de armação fina. Sua voz parecia preocupada ao telefone. O que aconteceu? Sentei-me na cadeira de couro em frente à sua mesa e coloquei sobre ela a pasta que Roberto havia me entregue com todas as evidências coletadas até então. Josué, o que vou te contar precisa ficar entre nós por enquanto. Ele assentiu, seu semblante tornando-se sério ao perceber a gravidade na minha voz. Durante a hora seguinte, narrei toda a história. As palavras que ouvi no jardim, a investigação com Roberto, os documentos falsos, a gravação da conversa entre Vitória, ou melhor, Fernanda, e Ademar. Josué ouviu tudo em silêncio, ocasionalmente fazendo anotações, seu rosto expressando cada vez mais preocupação. Isso é extremamente grave, Iracema, disse ele finalmente, após examinar os documentos e ouvir um trecho da gravação em seu computador. Estamos falando de múltiplos crimes. Falsidade ideológica, estelionato, formação de quadrilha, lavagem de dinheiro. O que podemos fazer? Josué tirou os óculos e esfregou os olhos. Um gesto que reconheci de nossos tempos difíceis quando ele nos ajudou com o inventário do meu marido. Legalmente, temos opções. Posso preparar medidas cautelares para bloquear as contas conjuntas, evitando mais transferências. Podemos apresentar uma denúncia formal à polícia com estas evidências. Mas ele fez uma pausa, recolocando os óculos. A questão mais delicada é como e quando contar ao Cláudio. Era exatamente o que me atormentava. Como dizer a meu filho que sua vida inteira com Vitória havia sido uma mentira? Se agirmos legalmente antes de falar com ele, corre-se o risco de Vitória ser abordada pela polícia antes que ele saiba de tudo. Isso seria devastador. Por outro lado, se contarmos a ele primeiro, ele pode confrontá-la prematuramente, o que poderia alertá-la e fazê-la fugir com o que já conseguiu. Josué estava certo. Qualquer movimento precisava ser cuidadosamente calculado. Há também a questão das crianças, continuei. Amanda tem 16 anos, está em uma idade tão delicada. E Roberto, com apenas 12, adora a mãe. Como protegê-los disso tudo? Vamos por partes, disse Josué, assumindo o tom profissional que sempre me tranquilizava. Primeiro, preciso de autorização formal sua e de Cláudio para agir. Isso significa que, de qualquer forma, ele precisa saber logo. Sugiro organizarmos uma reunião controlada, talvez aqui mesmo no escritório, onde possamos mostrar as evidências a ele com o apoio adequado. Assenti, embora meu coração pesasse como chumbo. Quanto às crianças, precisamos de um plano para minimizar o trauma. Talvez uma conversa com um psicólogo antes de qualquer ação legal. Tenho contatos com profissionais especializados em traumas familiares. Passamos as horas seguintes elaborando um plano de ação meticuloso. Josué entrou em contato com um amigo delegado de confiança para discutir o caso hipoteticamente, sem revelar nomes. Roberto foi chamado ao escritório para fornecer mais detalhes sobre a investigação. Ao final do dia, tínhamos um cronograma. Primeiro, eu falaria com Cláudio, com o apoio de Josué. Depois, dependendo de sua reação, procederíamos com as medidas legais. Marcamos a conversa com meu filho para a manhã seguinte, um sábado.
Disse a ele que precisávamos discutir um assunto sério no escritório de Josué, sem entrar em detalhes. Cláudio soou preocupado ao telefone. Perguntou se eu estava doente, se havia algum problema com o meu testamento. Tranquilizei-o dizendo que eu estava bem, mas que era um assunto que não podia ser discutido por telefone. Naquela noite, sozinha em meu apartamento, encarei novamente a foto de família na parede. Observei o rosto de Vitória, não Fernanda, e me perguntei como não havia percebido antes. Havia algo em seus olhos, uma frieza calculista que agora parecia tão óbvia. Como fui tão cega por tantos anos? Lembrei-me de quando ela e Cláudio começaram a namorar. Ele a conheceu em um evento da construtora, onde ela apareceu como corretora de imóveis interessada em parcerias. Foi um namoro rápido, menos de 6 meses até o casamento. Na época, achei romântico. Agora, via que foi parte do plano. Ela engravidou de Amanda logo após o casamento, o que certamente solidificou a relação e diminuiu qualquer suspeita. As dúvidas me assolaram durante a madrugada. E se estivéssemos enganados? E se houvesse uma explicação para tudo isso? Mas a gravação não deixava dúvidas. Ela planejava fugir com o dinheiro de meu filho, abandonando-o e possivelmente levando as crianças. Pela manhã, vesti-me com cuidado, optando por um conjunto discreto azul marinho. Queria parecer forte, confiante, quando na verdade me sentia despedaçada por dentro. No caminho para o escritório de Josué, liguei para Cida, precisando do apoio da minha amiga. "Estou indo falar com Cláudio agora", disse. Minha voz trêmula, apesar das tentativas de parecer firme. "Força, Iracema. Estarei pensando em você o tempo todo. Me ligue assim que puder, não importa a hora." A gentileza em sua voz quase me fez desabar ali mesmo no táxi, mas respirei fundo e me recompus. Meu filho precisaria de mim inteira, forte. Cláudio já estava no escritório quando cheguei. Ele se levantou imediatamente, vindo ao meu encontro com um abraço apertado. "Mãe, o que está acontecendo? Você me deixou preocupado." Ele parecia tão jovem naquele momento, apesar dos seus 42 anos e da posição de sucesso que ocupava. Vi nele o mesmo menino que corria para meus braços quando se machucava no playground, confiando que eu pudesse curar qualquer ferida. Mas a ferida que eu estava prestes a abrir, essa eu não sabia se algum dia cicatrizaria completamente. "Vamos sentar, filho. Josué vai se juntar a nós em um momento." Sentamos lado a lado em um pequeno sofá no canto da sala de reuniões. Peguei suas mãos nas minhas, olhando diretamente em seus olhos. "Cláudio, o que vou te contar vai ser difícil de ouvir. Peço que me escute até o final sem interromper. Depois vamos te mostrar todas as provas do que estou dizendo." Seu rosto empalideceu. "Provas? Mãe, do que você está falando?" Respirei fundo e comecei pelo começo. O que ouvi no jardim, minhas suspeitas, a contratação de Roberto, as descobertas sobre a verdadeira identidade de Vitória. A cada palavra, via a incredulidade nos olhos de meu filho transformar-se lentamente em choque, depois em dor, e finalmente em uma raiva contida que nunca havia visto nele. "Isso não pode ser verdade", disse ele quando terminei, sua voz um sussurro rouco. "Temos 2 filhos juntos, 15 anos de casamento." "Eu sei, filho. Por isso investigamos tão a fundo. Não queríamos acreditar também." Josué entrou na sala nesse momento, carregando a pasta com as evidências e seu laptop. Durante a hora seguinte, apresentamos a Cláudio tudo o que tínhamos. As fotos de Vitória com Ademar, os documentos falsos em nome de Fernanda Borges, os boletins de ocorrência de outros estados, os registros de transferências bancárias suspeitas e, por fim, a gravação. Foi a gravação que finalmente quebrou sua resistência. Ouvir a voz da própria esposa falando tão friamente sobre roubar suas economias, chamando-o de idiota, planejando abandoná-lo, Cláudio cobriu o rosto com as mãos. E pela primeira vez desde que era adolescente, vi meu filho chorar abertamente. Abracei-o com força, sentindo suas lágrimas molharem meu ombro. Naquele momento, não era o empresário bem-sucedido, o pai de família, mas apenas meu menino, ferido além do que eu poderia curar. "O que eu faço agora?" perguntou ele finalmente, sua voz embargada pelo choro. "Temos algumas opções.
explicou Josué, mantendo um tom profissional que ajudou a trazer alguma ordem àquele momento caótico. Legalmente, podemos iniciar os procedimentos para bloquear as contas, evitando mais transferências. Podemos apresentar uma denúncia formal. E os meus filhos? Interrompeu Cláudio. O que acontece com Amanda e Roberto? Era a pergunta que mais me atormentava também. Como proteger meus netos do trauma de descobrir que sua mãe era uma criminosa? Vamos trabalhar para garantir sua guarda, assegurou Josué. Dadas as circunstâncias, é altamente provável que você obtenha a guarda total, mas precisamos agir com cautela para minimizar o impacto emocional sobre eles. Cláudio assentiu, enxugando as lágrimas com um lenço que lhe ofereci. Vi uma determinação crescer em seus olhos, substituindo gradualmente a dor inicial. Quero fazer isso direito, disse ele, por mim e pelos meus filhos. Ela não vai levar mais nada de nós. Nos dias seguintes, pusemos o plano em ação. Josué obteve liminares de emergência para bloquear as contas conjuntas e impedir qualquer transferência adicional. Roberto intensificou a vigilância sobre Vitória e Ademar, monitorando cada movimento. Cláudio, mostrando uma força que me encheu de orgulho, manteve as aparências em casa, fingindo que nada havia mudado enquanto preparávamos o terreno legal. Não foi fácil. Cada vez que o via interagir com Vitória, notava o esforço sobre-humano que fazia para esconder sua dor e raiva. Cada sorriso forçado, cada conversa casual sobre o dia a dia, sabendo que a mulher a seu lado planejava destruí-lo. Uma semana após nossa reunião no escritório, tínhamos recuperado grande parte do dinheiro desviado. Josué conseguiu rastrear as transferências e bloquear as contas no exterior antes que pudessem ser esvaziadas. A polícia, agora formalmente envolvida através do delegado amigo de Josué, estava pronta para agir. Decidimos que o confronto aconteceria em um ambiente controlado. Josué sugeriu um jantar no restaurante Sabor Caseiro, um lugar público mais discreto, onde oficiais à paisana poderiam estar posicionados estrategicamente. As crianças ficariam com Cida naquela noite, com a desculpa de um programa especial só para eles. A noite do confronto chegou mais rápido do que esperávamos. Vestida com simplicidade, mas sentindo o peso do mundo nos ombros, entrei no restaurante onde já estavam Cláudio, Vitória, Josué e sua esposa, que fora incluída para dar maior naturalidade ao encontro. Que surpresa agradável, disse Vitória ao me ver, com aquele sorriso falso que agora me causava repulsa. Cláudio não mencionou que você viria. Achei que seria bom nos reunirmos. Respondi, sentando-me à mesa. Faz tempo que não temos um jantar de adultos, sem as crianças. O início da noite transcorreu com uma tensão disfarçada por conversas triviais. Falamos sobre o tempo, sobre a escola das crianças, sobre notícias locais. Vitória parecia completamente à vontade, sem suspeitar que seu mundo estava prestes a desmoronar. Após o prato principal, quando o garçom se afastou com os pratos vazios, Cláudio fez um sinal discreto para Josué. Era o momento. Vitória, começou meu filho, sua voz surpreendentemente firme. Ou devo dizer, Fernanda? O sorriso congelou no rosto dela. Vi seus olhos se arregalarem por uma fração de segundo antes de ela recobrar a compostura. Do que você está falando, querido? Quem é Fernanda? Cláudio abriu uma pasta que estava ao seu lado e colocou sobre a mesa uma cópia do passaporte falso. Você é Fernanda Borges, uma golpista procurada em 3 estados por estelionato e outros crimes. E estamos aqui esta noite para dizer que seu jogo acabou. A transformação no rosto dela foi assustadora. O sorriso doce deu lugar a uma expressão dura, quase irreconhecível. Seus olhos, antes aparentemente calorosos, tornaram-se frios como gelo. Não sei do que você está falando, disse ela, tentando manter o controle, mas sua voz tremia ligeiramente. Sabemos de tudo, intervim, não conseguindo mais me conter. Sobre Ademar, sobre o dinheiro que você desviou, sobre seus planos de fugir para o Chile. Temos provas, Vitória. Ou Fernanda, ou qualquer que seja seu verdadeiro nome. Ela olhou ao redor, como um animal encurralado procurando uma rota de fuga. Foi quando notou os homens discretamente posicionados perto da saída.
Seu rosto empalideceu ainda mais. Os policiais estão aqui a pedido nosso, explicou Josué em tom profissional. Você tem duas opções: vir conosco pacificamente para a delegacia ou ser detida à força. De qualquer forma, acabou. Por um momento, pensei que ela fosse desabar, confessar, talvez até mostrar algum remorso. Mas o que aconteceu foi algo completamente diferente e inesperado. Vitória jogou a cabeça para trás e riu. Uma risada alta, quase histérica, que fez vários clientes do restaurante se voltarem para nossa mesa. Vocês acham mesmo que acabou? Disse ela, agora sem qualquer pretensão de ser a doce esposa e nora. Que patéticos! Especialmente você, Iracema, com seu ar de santidade. Sempre soube que era você quem eu deveria neutralizar primeiro. O resto seria fácil. Suas palavras eram veneno puro, mas mantive-me firme. Não daria a ela o prazer de me ver abalada. Os policiais estão se aproximando, advertiu Josué. Sugiro que não piore sua situação. Minha situação? Ela riu novamente. Vocês não têm ideia do que estão fazendo. Esse otário, apontou para Cláudio, nunca significou nada para mim. 15 anos aturando sua mediocridade, sua família idiota, tudo pelo dinheiro. E teria conseguido se não fosse por você, velha intrometida. Cada palavra era uma punhalada. Especialmente para Cláudio, que parecia estar revivendo cada momento do casamento sob uma nova e terrível luz. E as crianças? Perguntou ele, sua voz quase inaudível. Amanda e Roberto também foram apenas parte do seu plano? Algo vacilou brevemente no olhar dela. Foi tão rápido que quase não percebi, mas estava lá. Um lampejo de... algo. Culpa? Remorso? Não consegui decifrar. Eles teriam vindo comigo, é claro. Respondeu ela mais baixo. Não sou um monstro. Não, respondi, incapaz de me conter. Você é apenas uma criminosa que usou crianças inocentes como parte de seu disfarce. Isso é pior que monstruoso. Os policiais chegaram à nossa mesa nesse momento. Um deles, que se identificou como delegado, pediu que Vitória os acompanhasse. Para minha surpresa, ela não resistiu. Levantou-se com dignidade, como se estivesse apenas saindo para um compromisso comum. Isso não acabou, disse ela, olhando diretamente para mim. Ninguém me prende por muito tempo. Observamos em silêncio enquanto ela era escoltada para fora do restaurante. Apenas quando a porta se fechou atrás deles é que Cláudio desabou, apoiando a cabeça nas mãos. 15 anos, murmurou ele. 15 anos da minha vida. Uma mentira. Toquei seu ombro gentilmente. Não tudo, filho. Amanda e Roberto são reais. O amor deles por você é real. E isso ninguém pode tirar de você. Naquela noite, enquanto o mundo que conhecíamos desmoronava ao nosso redor, agarramo-nos a essa única certeza. Independentemente das mentiras de Vitória, o amor que unia nossa família, o verdadeiro núcleo dela, permanecia intacto. Era pouco diante do que havíamos perdido, mas era um começo para a reconstrução que teríamos pela frente. No dia seguinte, a notícia estava em todos os jornais locais. Golpista dos corações é presa em Santos. A história rapidamente ganhou proporção nacional, com reportagens destacando o modus operandi de Fernanda Borges e como ela havia enganado meu filho por 15 anos. Alguns jornais me mencionavam como a sogra detetive que havia desmascarado o esquema. Uma exposição que eu jamais teria desejado, mas que agora era inevitável. A parte mais difícil ainda estava por vir: contar a verdade às crianças. Como explicar a Amanda e Roberto que a mãe que conheciam não existia realmente? Que seu amor por eles, que esperávamos genuíno, estava entrelaçado com uma teia de mentiras e crimes? Contratamos uma psicóloga infantil, como Josué havia sugerido, para nos orientar nessa conversa impossível. A dor nos olhos dos meus netos quando souberam da verdade é algo que jamais esquecerei. Uma ferida que o tempo pode amenizar, mas que sempre deixará cicatrizes. E assim, aos 67 anos, quando deveria estar aproveitando uma aposentadoria tranquila, vi-me no centro de um escândalo nacional, ajudando meu filho a reconstruir sua vida e a cuidar de 2 adolescentes traumatizados. Mas não me arrependo de nada. Se não tivesse voltado para casa naquele dia e ouvido aquelas palavras cruéis,
quem sabe o que teria acontecido? Meu filho poderia ter perdido tudo: dinheiro, dignidade e talvez até mesmo o contato com seus filhos. Às vezes, as piores descobertas nos levam aos atos mais necessários. E como aprendi em minha longa vida, o amor de mãe não conhece limites, nem mesmo os da lei, quando se trata de proteger aqueles que amamos. As semanas que se seguiram à prisão de Vitória, ou Fernanda, como agora a chamávamos, foram um verdadeiro turbilhão. O impacto nas nossas vidas foi como um furacão que destrói tudo em seu caminho, deixando apenas escombros para reconstruir. Meu filho Cláudio estava devastado, alternando entre momentos de profunda depressão e explosões de raiva. Meus netos, Amanda e Roberto, reagiram de formas completamente diferentes. Ela com revolta e silêncio, ele com perguntas incessantes que muitas vezes não sabíamos como responder. Mas não tínhamos tempo para nos afundar na dor. O processo legal contra Fernanda estava apenas começando, e precisávamos reunir todas as provas possíveis para garantir que ela não escapasse da justiça. Apesar da prisão preventiva, seus advogados já trabalhavam arduamente para libertá-la, alegando que as provas eram circunstanciais e obtidas de forma questionável. "Precisamos de mais", disse Josué em uma reunião em seu escritório, 3 dias após a prisão. "O que temos é forte, mas não podemos arriscar. Se ela conseguir um habeas corpus, pode fugir antes do julgamento." Roberto Mendes, o detetive que havia nos ajudado até ali, concordou. "Ela tem conexões que não conhecemos. Provavelmente cúmplices além de Ademar Fontoura." Ademar havia desaparecido na mesma noite da prisão de Fernanda. A polícia o procurava, mas até aquele momento não havia rastros dele. "O que mais podemos fazer?" perguntei, sentindo-me cansada, mas determinada a não desistir quando estávamos tão perto de garantir justiça. "Precisamos encontrar as outras vítimas", sugeriu Josué. Os boletins de ocorrência mencionam pelo menos 3 outros homens que foram enganados por ela em São Paulo, Minas Gerais e Paraná. "Se conseguirmos que testemunhem, fortaleceremos muito o caso." Ofereci-me imediatamente para ajudar nessa busca. Não apenas porque queria justiça, mas também porque precisava me manter ocupada. Quando parava, a culpa me consumia. Culpa por não ter percebido antes, por ter permitido que aquela mulher entrasse em nossas vidas, por não ter protegido meu filho de tanto sofrimento. "Vou precisar de toda a ajuda possível", admitiu Roberto. "Casos antigos como esses tendem a esfriar. As pessoas mudam de endereço, de telefone. Alguns podem nem querer reviver o trauma sendo testemunhas." Assim começou minha nova missão: encontrar outras vítimas de Fernanda Borges. Cida, minha fiel amiga, juntou-se a mim nessa empreitada. Enquanto Roberto seguia pistas oficiais através de seus contatos policiais, nós duas usávamos métodos mais informais: grupos de redes sociais, antigos recortes de jornais digitalizados, contatos de amigos em outras cidades. Nossa primeira descoberta veio após 10 dias de buscas intensas. Carlos Mendanha, um empresário de Belo Horizonte que havia sido casado com Marina Teixeira, outro pseudônimo de Fernanda, por 8 meses em 2005. Ela havia desaparecido com aproximadamente R$300 mil, deixando apenas uma carta dizendo que não o amava mais. Conseguimos seu contato através de um primo de Cida que vivia em Minas. A princípio, ele se recusou a falar conosco, mas quando mencionamos que Fernanda havia sido presa, concordou em nos receber. Cláudio não podia deixar Santos naquele momento. Estava lidando com os danos à construtora e, mais importante, tentando estabilizar a situação dos filhos. Então, Cida e eu viajamos sozinhas para Belo Horizonte. Carlos nos recebeu em seu escritório. Um homem de cerca de 50 anos, com olhos cansados que pareciam ter visto demais. Quando mostrei a foto de Fernanda Vitória, ele empalideceu. "É ela", confirmou, sua voz quase um sussurro. "Mais velha, claro, e o cabelo está diferente. Mas esses olhos, nunca esqueceria." Ele contou sua história com detalhes dolorosos. Como a conheceu em um evento de negócios, como ela se mostrou interessada em sua empresa de software, como o romance foi rápido e intenso. "Achei que tinha encontrado o amor da minha vida", confessou, com um sorriso amargo. "Estúpido, não? Um homem de 40 anos agindo como adolescente."
Não se culpe, respondi, colocando minha mão sobre a dele. Ela enganou meu filho por 15 anos. É especialista em manipulação. Carlos levantou os olhos surpreso. 15 anos? Esse não é o método dela. Ou pelo menos não era. Acreditamos que o negócio do meu filho demorou para se tornar lucrativo o suficiente. Expliquei. Ela esperou pacientemente, construindo uma vida falsa, até o momento certo para dar o golpe final. Ele sacudiu a cabeça, incrédulo. E filhos? Vocês mencionaram 2. Amanda de 16 e Roberto de 12. Meu Deus, murmurou ele. Usar crianças como parte do golpe, isso é outro nível. Carlos concordou em testemunhar. Mais do que isso, ofereceu-se para contatar outro homem que sabia ter sido vítima dela em São Paulo. Augusto Mercadante, um importador que havia perdido quase R$500 mil para Cristina Lima, outro dos pseudônimos de Fernanda. Augusto foi mais difícil de convencer. Quando finalmente concordou em se encontrar conosco em um café discreto em São Paulo, parecia nervoso e desconfiado. Já superei isso, foram suas primeiras palavras. Custou-me meu casamento, minha empresa quase faliu, passei por depressão, mas reconstruí minha vida. Por que deveria reviver tudo isso? Porque ela continua fazendo vítimas, respondeu Cida, com uma franqueza que só ela conseguia ter. E continuará, a menos que a detenhamos de vez. Mostrei fotos de meus netos, Amanda e Roberto. Essas crianças perderam a mãe deles, não porque ela morreu, mas porque descobriram que ela nunca existiu realmente. A mulher que os criou era uma farsa, uma criminosa planejando abandoná-los. Isso pareceu tocá-lo. Augusto tinha filhos também, entendi depois. 3 meninas já adultas. Deus, murmurou ele. Nunca pensei que ela chegaria a esse ponto. Quando me roubou, pelo menos não havia crianças envolvidas. Ele concordou em testemunhar, embora relutantemente. Mais importante, forneceu informações cruciais sobre como Fernanda havia transferido o dinheiro dele para contas no exterior, informações que poderiam ajudar a rastrear seus ativos escondidos. Nossa busca continuou. Com cada nova vítima localizada, mais detalhes sobre o modus operandi de Fernanda vinham à tona. Descobrimos um padrão em seus golpes, uma escalada. Começava pequeno, com homens solteiros e sem filhos, roubos rápidos. Conforme ganhava confiança, seus golpes se tornavam mais elaborados, os relacionamentos mais longos, as quantias maiores. Meu filho foi o ápice, comentei com Roberto Mendes quando nos reunimos para compilar as evidências. 15 anos, 2 filhos e provavelmente o maior valor que ela já tentou roubar. E provavelmente seria seu último golpe, concordou ele. Com o dinheiro da construtora e a herança, ela teria o suficiente para desaparecer definitivamente. Uma descoberta particularmente perturbadora veio através de Paulo Vieira, sua 4ª vítima que localizamos no Paraná. Ele possuía uma carta que Fernanda havia deixado ao fugir com seu dinheiro. Nela, em uma caligrafia cuidadosamente desenhada, ela explicava friamente que nunca o havia amado, que ele era apenas um trabalho e que já era hora de encerrar o contrato. Contrato, repeti, segurando a carta com mãos trêmulas. É assim que ela vê relacionamentos. Paulo, um homem gentil apesar de tudo que sofreu, permitiu que fotografássemos a carta como evidência. Mas o que mais me impressionou foi o que ele disse antes de nos despedirmos. Sabe o que mais me assombra? Não é o dinheiro que perdi. É perceber que durante 6 meses dividi minha cama, minha casa, minha vida com alguém que não existia. Alguém que me olhava nos olhos todas as manhãs e dizia, "Eu te amo", enquanto planejava me destruir. Suas palavras atingiram-me profundamente, pois eram exatamente os sentimentos que meu filho estava processando, multiplicados por 15 anos de mentiras. Como se recuperar de uma traição tão fundamental? Como voltar a confiar em alguém depois disso? Enquanto coletávamos essas provas, a batalha legal se intensificava. Os advogados de Fernanda, como previsto, entraram com pedidos de habeas corpus, alegando que as gravações obtidas por Roberto eram ilegais. Josué contra-argumentou que as provas adicionais, os depoimentos das outras vítimas, os documentos falsos, as transferências bancárias,
eram mais que suficientes para mantê-la detida. 2 semanas após nossa viagem a Belo Horizonte, recebemos a notícia de que Ademar Fontoura havia sido localizado tentando cruzar a fronteira para o Paraguai. Com ele, a polícia encontrou documentos falsos em nome de Fernanda e dele, passagens aéreas para Santiago do Chile e, o mais importante, um notebook contendo planilhas detalhadas de todos os golpes anteriores de Fernanda, incluindo nomes de vítimas que ainda não conhecíamos. Ele mantinha registros de tudo, explicou o delegado responsável pelo caso em uma reunião conosco. Aparentemente, era uma espécie de contador dos golpes dela. Cada vítima, cada valor, cada método usado, tudo documentado com detalhes impressionantes. Por que alguém manteria registros de seus próprios crimes? Perguntei perplexa. Controle, respondeu o delegado. Pessoas assim gostam de revisitar seus sucessos. É quase como um troféu para eles. E no caso específico desses dois, parece que havia uma dinâmica de poder onde ele precisava provar seu valor para ela, mostrando a eficiência de seus métodos. As planilhas de Ademar foram o presente que não esperávamos. Com elas, conseguimos identificar mais 7 vítimas espalhadas pelo país, algumas que nem haviam denunciado o golpe, seja por vergonha ou por descrença na justiça. Paralelamente a essas descobertas, um outro aspecto do caso começou a ganhar destaque na mídia. A história da sogra detetive que desmascarou a nora golpista. Jornalistas começaram a me procurar para entrevistas, programas de televisão queriam que eu contasse minha história. Recusei a maioria dos pedidos. Não estava interessada em fama ou em expor ainda mais minha família. Nossa prioridade era proteger Amanda e Roberto do circo midiático, permitir que processassem o trauma longe dos holofotes. Uma jornalista, porém, foi particularmente persistente. Marta Campos, do Jornal da Manhã, deixou claro que publicaria a história com ou sem minha colaboração, e que apenas falando eu poderia garantir que os fatos fossem apresentados corretamente. Após consultar Cláudio e Josué, concordei em dar uma única entrevista, com condições estritas. Nada de fotos das crianças, nenhum detalhe sobre onde estávamos morando atualmente, e o foco deveria ser alertar outras possíveis vítimas de golpistas como Fernanda. A entrevista aconteceu em um hotel neutro, longe de nossas casas. Marta, uma mulher de cerca de 40 anos com olhos perspicazes, gravou nossa conversa por quase 2 horas. Falei sobre como descobri a verdade, as investigações, as outras vítimas, sempre tomando cuidado para não revelar detalhes que pudessem prejudicar o caso legal ou expor minha família. A senhora não teve medo? Perguntou ela em determinado momento. Afinal, estava lidando com criminosos profissionais. Eles poderiam ter feito algo contra a senhora se descobrissem a investigação. A pergunta me pegou de surpresa. Em meio a toda a turbulência, nunca havia realmente parado para considerar o perigo pessoal em que me coloquei. Acho que o amor por meu filho e meus netos superou qualquer medo que eu pudesse ter. Respondi sinceramente. Quando você percebe que sua família está em perigo, algo dentro de você muda. Você se torna capaz de coisas que nunca imaginou. Marta sorriu. É por isso que estou chamando a matéria de A Coragem de uma Avó, porque foi exatamente isso que a senhora demonstrou. E a matéria foi publicada 1 semana depois, ocupando 2 páginas inteiras do jornal. Para minha surpresa, foi respeitosa e precisa, evitando sensacionalismo. Mais importante, cumpriu seu propósito. Nas semanas seguintes, 3 novas vítimas de Fernanda entraram em contato com a polícia após lerem a história. Uma delas, Miguel Almeida de Fortaleza, havia sido casado com Patrícia Mendes, outro pseudônimo de Fernanda, por apenas 4 meses em 2002, perdendo cerca de R$150 mil. Era seu golpe mais antigo que conseguimos rastrear, indicando que sua carreira criminosa tinha pelo menos 2 décadas. Como ela conseguiu enganar tanta gente por tanto tempo? Perguntou Cláudio uma noite, enquanto revisávamos as novas evidências em meu apartamento. Amanda e Roberto já estavam dormindo no quarto de hóspedes. Haviam passado a morar temporariamente comigo enquanto Cláudio colocava a casa à venda. Nenhum deles conseguia mais viver no local cheio de lembranças falsas.
Ela é excepcionalmente inteligente, respondi, embora me doesse admitir qualquer qualidade naquela mulher. E absolutamente sem escrúpulos. Uma combinação perigosa. Às vezes me pergunto se houve algum momento real, murmurou ele, olhando para uma foto dos filhos. Algum momento em que ela realmente sentiu algo genuíno por mim ou pelas crianças. Não sabia como responder. Queria confortá-lo, dizer que sim, que devia ter havido momentos reais nesses 15 anos. Mas a verdade é que não sabíamos, e talvez nunca soubéssemos, o que realmente se passava na mente de Fernanda. O julgamento foi marcado para 3 meses após sua prisão. Nesse período, continuamos reunindo provas, fortalecendo o caso. No total, identificamos 13 vítimas anteriores, 9 das quais concordaram em testemunhar. As planilhas de Ademar forneceram detalhes sobre transferências bancárias, contas no exterior, identidades falsas, um verdadeiro mapa do crime organizado que Fernanda havia construído ao longo dos anos. Uma descoberta particularmente perturbadora veio quando a polícia conseguiu acessar o e-mail pessoal de Fernanda, encontrado no computador de Ademar. Havia correspondências com um contato identificado apenas como coordenador, datadas de antes mesmo de ela conhecer Cláudio. Nelas, discutiam potenciais alvos e a melhor abordagem para cada um. Ela não estava sozinha, explicou o delegado. Fazia parte de uma organização maior, possivelmente especializada em golpes românticos de longo prazo. Então, meu filho foi... o quê? Uma missão designada a ela? Perguntei, horrorizada com a ideia. Parece que sim. Há e-mails discutindo o potencial da construtora dele, mesmo quando ainda era pequena. Eles previram o crescimento, apostaram no longo prazo. Era nauseante pensar que o sofrimento de Cláudio, o trauma de meus netos, eram apenas subprodutos de um plano frio e calculista, traçado por pessoas que os viam como meros recursos a serem explorados. Conforme o julgamento se aproximava, eu me preparava para testemunhar. Josué me ajudou, explicando o que esperar, como responder às perguntas da defesa que certamente tentariam desacreditar meu testemunho. Eles vão tentar pintar a senhora como uma sogra ciumenta, intrometida, que nunca aceitou vitória na família, advertiu ele. Vão distorcer suas ações para fazer parecer que a senhora tinha motivações pessoais para destruir o casamento do seu filho. Mas isso é absurdo. Eu adorava a Vitória. Ou quem eu pensava que ela era. Tratei-a como filha por 15 anos. Eu sei, dona Iracema, mas a defesa dela vai tentar qualquer coisa para criar dúvida. A senhora precisa estar preparada. Nas noites antes do julgamento, ensaiei mentalmente meu testemunho inúmeras vezes. Repassei cada detalhe de como descobri a verdade, os passos da investigação, as provas que coletamos. Não permitiria que os advogados de Fernanda distorcessem a verdade ou me fizessem parecer uma vilã nessa história. Enquanto isso, Cláudio focava em reconstruir sua vida e cuidar dos filhos. Havia decidido que, após o julgamento, independentemente do resultado, venderia a casa em Santos e se mudaria com as crianças para Florianópolis, onde tinha um amigo de faculdade que o convidara para abrir uma filial da construtora. Um recomeço completo, longe das memórias dolorosas. "Você virá conosco, mãe?" perguntou ele uma noite, enquanto finalizávamos os preparativos para o julgamento. A pergunta me pegou de surpresa. Havia estado tão focada em garantir justiça que mal havia pensado no que faria depois. "Você acha que devo?" "Mais do que isso", respondeu ele, segurando minhas mãos. "Precisamos de você. Eu preciso de você. As crianças precisam de você. Somos uma família, e famílias devem permanecer unidas, especialmente nos momentos difíceis." Lágrimas encheram meus olhos. Em meio a toda aquela dor e caos, havia uma certeza reconfortante. O amor que nos unia, o verdadeiro amor, não a falsificação que Fernanda havia oferecido, permanecia intacto, talvez até mais forte por causa das provações que enfrentamos. "Sim", respondi finalmente. "Irei com vocês para Florianópolis. Recomeçaremos juntos." Na véspera do julgamento, olhei para as pastas repletas de evidências que havíamos coletado. Fotos, documentos, depoimentos, gravações. Tanto trabalho, tanta dor,
Tantas vidas afetadas por uma mulher que via pessoas apenas como meios para seus fins. Mas também havia algo poderoso ali. A prova de que a verdade, por mais dolorosa que fosse, sempre encontrava um caminho para vir à tona. E eu, uma viúva de 67 anos que nunca imaginara se tornar detetive amadora, havia sido o instrumento dessa verdade. Não por escolha, mas por necessidade. Porque, quando se trata de proteger aqueles que amamos, descobrimos forças que nem sabíamos possuir. O dia do julgamento chegou com um céu nublado sobre Santos, como se a própria natureza refletisse a gravidade do momento. Acordei antes do despertador tocar, após uma noite de sono inquieto. Sentada na beira da cama, observei pela janela os primeiros raios de sol tentando romper as nuvens cinzentas, enquanto mentalmente me preparava para o que estava por vir. "Vó, está acordada?" A voz suave de Amanda me tirou dos meus pensamentos. Minha neta de 16 anos estava parada à porta do meu quarto, já vestida com uma blusa azul marinho e calça preta. Roupas que havíamos escolhido juntas para o tribunal, formais sem serem severas demais. "Estou sim, querida. Entre." Ela sentou-se ao meu lado na cama, seu corpo esguio tenso com a ansiedade que todos sentíamos. "Estou com medo", confessou em voz baixa. "E se eu não conseguir olhar para ela? E se começar a chorar na frente de todo mundo?" Passei o braço ao redor de seus ombros. Amanda havia sido a mais afetada pela revelação sobre a mãe, enquanto Roberto, aos 12 anos, ainda processava tudo com a confusão própria da idade. Ela compreendia plenamente a magnitude da traição. "Vai ficar tudo bem", assegurei, embora também sentisse o peso da incerteza. "Você só precisa dizer a verdade. E se quiser chorar, chore. Não há vergonha nisso. Papai disse que não precisamos testemunhar se não quisermos", ela comentou, brincando nervosamente com a barra da blusa. "Disse que as provas são suficientes mesmo sem nós. E isso é verdade. Seu pai só quer protegê-los. A decisão é sua, Amanda. Ninguém vai pensar menos de você se decidir não ir." Ela ficou em silêncio por alguns instantes, seu jovem rosto marcado por uma maturidade forçada pelos eventos recentes. "Quero ir", decidiu finalmente. "Preciso olhar nos olhos dela uma última vez. Preciso que ela saiba que não destruiu nossa família, apesar de tudo que fez." Abracei-a com força, sentindo um orgulho imenso daquela menina que, em meio à tempestade, demonstrava uma coragem que muitos adultos não teriam. O café da manhã foi silencioso. Cláudio, já vestido com seu melhor terno, mexia na comida sem realmente comer. Roberto, em contraste, devorava suas panquecas como se nada de anormal estivesse acontecendo. Sua forma de lidar com o estresse, segundo a psicóloga infantil que o acompanhava. "Todos prontos?" perguntou Cláudio quando terminamos, sua voz tentando soar firme. Assenti, ajeitando o broche de pérolas que havia prendido em meu conjunto azul escuro. Era o broche que meu falecido marido me dera em nosso 300º aniversário de casamento. Senti que precisava daquele pedacinho dele comigo hoje, como se sua força pudesse me amparar. O Fórum de Santos estava lotado quando chegamos. Jornalistas se aglomeravam na entrada, câmeras apontadas como armas. O caso havia ganhado notoriedade nacional, alimentado pela história incomum e pelo longo período de engano. 15 anos era um recorde mesmo para golpistas profissionais. Josué nos esperava nos degraus da entrada, junto com uma equipe de seguranças contratados para garantir nossa passagem segura através da multidão de repórteres. Em segundos, fomos cercados por microfones e perguntas disparadas como rajadas. "Dona Iracema, como se sente ao enfrentar sua nora hoje?" "Cláudio, você ainda tem sentimentos por Vitória?" "Amanda, Roberto, o que vocês diriam para sua mãe agora?" Mantivemos silêncio, seguindo o conselho de Josué de não dar declarações. Os seguranças formaram um cordão ao nosso redor, abrindo caminho até a entrada do tribunal. Apenas quando as portas se fecharam atrás de nós, pude respirar novamente. O interior do tribunal era imponente, com seu teto alto e decoração solene. Fomos conduzidos a uma sala privativa para aguardar o início da sessão. Roberto Mendes já estava lá, revisando suas anotações, junto com o promotor do caso, Dr. Fernando Azevedo. "Todos os preparativos estão em ordem", informou o promotor,
Um homem de meia idade com postura confiante. 13 testemunhas de acusação, incluindo 5 das vítimas anteriores que conseguiram vir. As evidências são sólidas. Estamos preparados. Cláudio assentiu, seu rosto uma máscara de determinação. E quanto à defesa? O que esperar? Eles vão tentar desacreditar as evidências, especialmente as gravações. Vão alegar que foram obtidas ilegalmente. Também tentarão retratar a ré como vítima de um mal-entendido ou de uma perseguição. Mal-entendido? Repeti incrédula. Ela usou identidades falsas, roubou dinheiro, planejava fugir do país. Eu sei, dona Iracema, disse o promotor com um suspiro. Mas a defesa fará o que for preciso. Estejam preparados para ouvir mentiras e distorções. O importante é mantermos a calma e confiarmos nas provas. Às 9h30, fomos chamados para o salão principal. O tribunal estava cheio, cada assento ocupado. Reconheci alguns rostos. Amigos, vizinhos, jornalistas que haviam conseguido acesso. Na primeira fileira, Cida me esperava, seu rosto transmitindo apoio silencioso. Sentamos nos lugares designados, próximos ao promotor. O murmúrio da plateia diminuiu quando as portas laterais se abriram e os guardas entraram escoltando Fernanda. Meu coração acelerou ao vê-la. Estava vestida com simplicidade estudada. Um vestido cinza sem adornos, cabelos presos em um coque discreto, sem maquiagem. A imagem perfeita de uma mulher injustamente acusada. Nossos olhares se cruzaram por um instante e senti um arrepio percorrer minha espinha. Seus olhos, sempre tão habilidosos em simular emoções, agora estavam vazios, calculistas. O juiz entrou e todos se levantaram. Após os procedimentos iniciais, começaram as apresentações dos advogados. O promotor expôs o caso com clareza brutal, enumerando cada crime, cada vítima, cada mentira. A defesa respondeu com a estratégia prevista, alegando perseguição, evidências manipuladas, um complô para destruir uma mãe dedicada e esposa amorosa. As primeiras testemunhas foram técnicas, peritos bancários que rastrearam as transferências, especialistas em documentos que confirmaram as múltiplas identidades falsas, policiais que detalharam a investigação. Então chegou minha vez. Caminhei até o banco das testemunhas, sentindo o peso de todos os olhares. Fiz o juramento e sentei-me, ajustando meus óculos de leitura, determinada a não demonstrar o nervosismo que sentia. O promotor começou gentilmente, pedindo que eu narrasse como descobri a verdade. Relatei tudo, desde o momento em que ouvi as palavras cruéis no jardim até a contratação de Roberto e a descoberta dos documentos falsos. Minha voz, inicialmente trêmula, foi ganhando firmeza à medida que avançava na história. Quando chegou a vez do advogado de defesa, um homem de aparência severa chamado Marcelo Viana sentia a mudança imediata no tom. Senhora Pacheco, começou ele, circulando como um predador. A senhora tem um histórico de conflitos com sua nora? Não, respondi com firmeza. Sempre tive um bom relacionamento com ela, ou pelo menos com quem eu pensava que ela era. Nunca discutiram? Nunca houve tensões, como é comum em relações entre sogra e nora? Pequenos desentendimentos normais, talvez. Nada significativo. E esses pequenos desentendimentos não poderiam ter motivado a senhora a querer prejudicá-la? A inventar essa história elaborada? O promotor levantou-se imediatamente. Protesto meritíssimo. A testemunha não está sendo acusada aqui. Aceito, concordou o juiz. Reformule, Dr. Viana. O advogado sorriu friamente. Senhora Pacheco, a senhora invadiu a casa de seu filho e nora sem permissão, correto? Senti meu rosto aquecer. Sim, entrei na casa deles quando não estavam, mas apenas porque já suspeitava que algo estava errado. A senhora violou a privacidade deles baseada em suspeitas. E essa invasão não configura um crime em si? Objection. O promotor estava de pé novamente. A testemunha não está sendo julgada aqui. Estou apenas estabelecendo a credibilidade da testemunha e a legalidade das provas, rebateu Viana. O juiz ponderou por um momento. Vou permitir a linha de questionamento, mas cuidado com o tom, Dr. Viana. Por quase 1 hora, o advogado tentou me desestabilizar, distorcer minhas palavras, plantar dúvidas sobre minhas motivações.
Mantive-me firme, respondendo com calma e precisão, sem cair nas armadilhas verbais que ele preparava. Uma última pergunta, senhora Pacheco, disse ele finalmente. A senhora tem alguma prova concreta, além de suposições e evidências obtidas ilegalmente, de que minha cliente planejava abandonar a família e fugir com dinheiro? Olhei diretamente para Fernanda antes de responder. Ela sustentou meu olhar com um sorriso quase imperceptível nos lábios. Além das gravações onde ela mesma diz isso, das contas bancárias no exterior, dos documentos falsos, das passagens compradas para o Chile e dos testemunhos de 13 outras vítimas que sofreram exatamente o mesmo golpe? Não tenho outras provas. Um murmúrio de aprovação percorreu a plateia, rapidamente silenciado pelo juiz. O advogado, visivelmente contrariado, encerrou seu interrogatório. As testemunhas seguintes incluíram as outras vítimas de Fernanda, cada uma contando histórias dolorosamente semelhantes. Carlos Mendanha, Augusto Mercadante, Miguel Almeida, homens de diferentes idades e origens, unidos pelo mesmo trauma. Cada depoimento era uma nova pedra no muro de evidências contra ela. O momento mais tenso veio quando Cláudio subiu ao banco das testemunhas. Meu filho manteve-se composto enquanto descrevia os 15 anos de casamento que agora via como uma elaborada farsa. Sua voz falhou apenas uma vez, quando mencionou como Fernanda havia usado os filhos como parte de seu disfarce. Ela alguma vez demonstrou afeto genuíno pelas crianças? Perguntou o promotor. Cláudio hesitou. Honestamente, não sei mais o que era genuíno e o que era atuação. Havia momentos em que eu juraria que ela os amava de verdade. Mas agora, como posso confiar em qualquer lembrança? Durante o interrogatório da defesa, Viana tentou pintar Cláudio como um marido ausente, sugerindo que seus problemas conjugais eram resultado de sua dedicação excessiva ao trabalho, não de um golpe elaborado. Seu casamento já estava em crise antes dessas alegações, não estava? Pressionou o advogado. Não do meu ponto de vista, respondeu Cláudio com calma. Eu acreditava que tínhamos um bom casamento, apesar das dificuldades normais. Agora entendo que essa normalidade era apenas mais uma camada da mentira. A defesa chamou suas próprias testemunhas, colegas da imobiliária onde Vitória Fernanda trabalhava, que atestaram seu profissionalismo. Uma vizinha que falou sobre como ela parecia ser uma mãe dedicada. Até mesmo um psicólogo que nunca a havia examinado, mas ofereceu teorias sobre como ela poderia estar sofrendo de amnésia dissociativa, que explicaria as identidades múltiplas. Era uma defesa frágil diante das evidências esmagadoras, mas Viana era habilidoso em criar dúvidas, em sugerir explicações alternativas, por mais improváveis que fossem. Finalmente, chegou o momento que todos aguardávamos com apreensão: o testemunho de Fernanda. Ela caminhou até o banco das testemunhas com passos medidos, a imagem da dignidade ferida. Após o juramento, sentou-se com as mãos serenamente cruzadas sobre o colo. Senhora Borges, ou prefere Senhora Camargo? Começou seu advogado. Vitória Camargo é meu nome legal há 15 anos, respondeu ela, sua voz suave mas firme. É como me identifico. Poderia explicar ao tribunal, em suas próprias palavras, o que está acontecendo aqui? Ela suspirou, um gesto ensaiado de pesar. Estou sendo vítima de um terrível mal-entendido, alimentado por pessoas que, por razões que não compreendo totalmente, decidiram me destruir. Com perguntas cuidadosamente estruturadas por seu advogado, Fernanda teceu uma história elaborada. Sim, ela havia tido outros nomes, mas porque fugia de um ex-marido abusivo. Sim, havia documentos com diferentes identidades, mas eram para proteção. As transferências bancárias? Investimentos legítimos mal interpretados. A gravação com Ademar? Tirada de contexto, uma conversa sobre um projeto imobiliário conjunto que planejavam apresentar a Cláudio como surpresa. Era uma performance magistral. Se eu não conhecesse a verdade, se não tivesse visto as provas com meus próprios olhos, talvez até acreditasse nela. Quando o promotor iniciou seu interrogatório, o tom mudou drasticamente. Senhora Borges, e vou chamá-la assim porque é seu nome verdadeiro segundo os registros oficiais.
A senhora pode explicar por que suas digitais correspondem às de uma mulher procurada em 3 estados por estelionato? Deve haver algum erro nos registros, respondeu ela sem hesitar. E o fato de que 13 homens diferentes a identificaram positivamente como a mulher que os enganou e roubou sob diferentes nomes? Também é um erro? Não me pareço com alguém? Identidades visuais equivocadas são comuns. 13 identificações equivocadas? Incluindo ex-maridos que viveram com a senhora por meses? A troca continuou, com o promotor apresentando cada evidência e Fernanda oferecendo explicações cada vez mais improváveis. Seu controle começou a falhar quando ele apresentou as planilhas encontradas com Ademar. A senhora nega que estas planilhas detalham cada um de seus golpes? Que listam valores exatos roubados de cada vítima? Que incluem notas sobre como manipular seus alvos? Nunca vi isso antes, insistiu ela, mas uma veia pulsava em sua têmpora. E essas anotações sobre Cláudio Pacheco? Alvo promissor a longo prazo, construtora com potencial de crescimento, aproximação via setor imobiliário recomendada. Amisso foi escrito antes mesmo de a senhora conhecê-lo. Pela primeira vez, ela hesitou, seus olhos movendo-se rapidamente como se procurasse uma saída. O momento decisivo veio quando o promotor reproduziu uma gravação que não havíamos ouvido antes. Uma conversa telefônica interceptada pela polícia entre Fernanda e uma voz masculina não identificada, 3 dias antes de sua prisão. Está tudo pronto, dizia ela na gravação. As transferências finais serão feitas amanhã. Aquele idiota não suspeita de nada. E as crianças? Perguntava a voz masculina. Houve uma pausa na gravação antes de sua resposta. Deixá-las será a única parte difícil desse trabalho. Mas não posso levá-las comigo. Seriam um peso. Um silêncio sepulcral caiu sobre o tribunal. Amanda, sentada a meu lado, soluçou baixinho. Coloquei meu braço ao redor de seus ombros, sentindo-a tremer. O rosto de Fernanda havia perdido toda a cor. Por um momento, seu olhar cruzou com o de Amanda. E vi algo que nunca esperaria ver naqueles olhos frios. Um lampejo de vergonha, talvez até de arrependimento. Essa não sou eu, disse ela finalmente. Mas sua voz não tinha mais a convicção anterior. O promotor não mostrou piedade. A análise de voz confirma que é a senhora com 99,7% de certeza. A senhora ia abandonar seus filhos, crianças que criou por 16 e 12 anos, para fugir com o dinheiro roubado do pai deles. Como a senhora se defende disso? Pela primeira vez desde que a conheci, Fernanda Borges não tinha uma resposta pronta. Seu silêncio foi mais condenatório que qualquer confissão. Os argumentos finais foram quase anticlimáticos após aquele momento. A defesa tentou reagrupar-se, alegando falhas processuais e vícios nas provas. Mas era como tentar conter o oceano com as mãos. O júri se retirou para a deliberação por volta das 17 horas. Fomos informados que poderia levar horas, talvez dias, mas para nossa surpresa, retornaram em menos de 2 horas. Quando nos reunimos novamente no tribunal para ouvir o veredito, a tensão era palpável. Cláudio segurava a mão de Amanda de um lado e a de Roberto do outro, como se quisesse protegê-los do que estava por vir, qualquer que fosse o resultado. O júri chegou a um veredicto? Perguntou o juiz. O presidente do júri, um professor universitário de meia-idade, levantou-se com um papel na mão. Sim, meritíssimo. Qual é o veredicto para as acusações de estelionato, falsidade ideológica, formação de quadrilha e lavagem de dinheiro contra a ré Fernanda Borges, também conhecida como Vitória Camargo? Culpada em todas as acusações, meritíssimo. Um murmúrio percorreu a sala. Fechei os olhos por um momento, sentindo uma onda de alívio misturada com uma estranha tristeza. Não havia vitória real aqui, apenas o encerramento de um capítulo doloroso. Olhei para Fernanda. Ela permanecia ereta, seu rosto uma máscara impassível. Apenas seus olhos, fixos em Amanda e Roberto, revelavam alguma emoção, uma emoção que não consegui decifrar completamente. O juiz pronunciou a sentença: 22 anos de prisão, sem direito à liberdade condicional pelos primeiros 15. Uma pena severa, refletindo a gravidade e a extensão dos crimes. Quando os guardas se aproximaram para levá-la,
Fernanda pediu um momento e se virou para nós. Não para Cláudio ou para mim, mas para os filhos. Amanda, Roberto, disse ela, sua voz trêmula pela primeira vez. Mas as palavras pareciam faltar. O que poderia dizer que não soasse como mais uma manipulação? Amanda levantou-se, reta e digna em seus 16 anos. Não precisa dizer nada. Já ouvimos o suficiente. Fernanda assentiu uma vez, aceitando. Quando os guardas a conduziram para fora, ela não olhou para trás. No caminho de volta para casa, um silêncio contemplativo preenchia o carro. Não era um silêncio de luto, mas de conclusão, como o silêncio após uma tempestade, quando se começa a avaliar os danos e a planejar a reconstrução. Acabou, não é? Perguntou Roberto, sua voz pequena quebrando o silêncio. Sim, filho, respondeu Cláudio, olhando pelo retrovisor. Acabou. E agora? Perguntou Amanda. Agora, respondi. Começamos de novo. Juntos. Uma semana depois, estávamos empacotando as últimas caixas. A casa havia sido vendida surpreendentemente rápido, talvez porque Cláudio a ofereceu por um preço abaixo do mercado, ansioso para deixar para trás o local de tantas memórias falsas. Nosso destino era Florianópolis, onde Cláudio já havia alugado uma casa próxima à praia, com quartos suficientes para todos nós. Seu amigo de faculdade o esperava para iniciarem a nova filial da construtora. Enquanto ajudava Amanda a empacotar seus livros, encontrei um álbum de fotos de família. Hesitei, sem saber se deveria guardá-lo ou descartá-lo. Pode colocar na caixa, vó, disse ela, notando minha hesitação. São nossas memórias também, mesmo que parte delas tenha sido baseada em mentiras. Sua maturidade me surpreendeu, como vinha acontecendo frequentemente nos últimos meses. Você tem certeza? Ela assentiu. Aprendi algo com tudo isso. Mesmo quando as pessoas nos decepcionam terrivelmente, ainda podemos escolher o que levar conosco e o que deixar para trás. Coloquei o álbum na caixa, junto com os outros pertences que faríamos a viagem para nossa nova vida. Olhando ao redor do quarto quase vazio, refleti sobre a jornada extraordinária que havia começado com palavras cruéis ouvidas por acaso em um jardim. Nunca imaginei que aos 67 anos me tornaria uma espécie de detetive amadora, desmascarando uma golpista profissional. Nunca imaginei que minha família seria destruída e reconstruída de uma forma tão dramática. Nunca imaginei a força que descobriríamos em nós mesmos e uns nos outros. Enquanto fechava a última caixa, senti uma estranha paz. O caminho à frente não seria fácil. Havia feridas que levariam anos para cicatrizar completamente, confiança que precisaria ser reconstruída lentamente, mas estaríamos juntos. E juntos, poderíamos enfrentar qualquer coisa. No dia seguinte, ao amanhecer, partimos para Florianópolis. Cláudio, Amanda, Roberto e eu, deixando para trás Santos e suas memórias agridoces. Pela janela do carro, observei o sol nascendo sobre o oceano, pintando o céu com tons de rosa e dourado. Um novo dia, um novo começo, uma nova chance para nossa família. Não a família que pensávamos ter, mas a família que descobrimos que realmente éramos quando tudo mais foi tirado de nós. E isso, percebi enquanto a estrada se desenrolava à nossa frente, era suficiente. Mais que suficiente. Olhando para trás agora, de nossa nova casa em Florianópolis, com o barulho do mar ao fundo e o cheiro de café fresco na cozinha, ainda me surpreendo com tudo o que aconteceu em tão pouco tempo. A vida realmente pode mudar completamente em um instante, com palavras ouvidas por acaso em um jardim numa tarde comum. Tenho nojo dessa família. Uma mãe idiota e um filho corno. Essas palavras cruéis foram o início de uma jornada que nunca imaginei fazer aos 67 anos. De farmacêutica aposentada e viúva dedicada à família, transformei-me em investigadora, testemunha em tribunal e, finalmente, pilar de sustentação para uma família despedaçada pelas mentiras. Muitos me perguntam se me arrependo de ter ouvido aquela conversa, se preferiria ter continuado na ignorância. A resposta é sempre a mesma: não. A verdade, por mais dolorosa que seja, sempre vale mais que a mais confortável das mentiras. Meu filho poderia ter perdido tudo, não apenas dinheiro e bens materiais,
mas talvez até mesmo o contato com seus filhos. A mulher que conhecíamos como Vitória, mas que na verdade era Fernanda Borges, uma golpista profissional, havia planejado cada detalhe de nossa destruição por 15 longos anos. O que começou com uma investigação improvisada, eu, uma senhora idosa, espiando a própria nora, acabou se tornando um caso policial complexo, envolvendo múltiplas vítimas em vários estados, identidades falsas, contas bancárias no exterior e uma rede criminosa que transformava relacionamentos em contratos a serem cumpridos. A prisão de Fernanda trouxe justiça, mas não curou instantaneamente as feridas. Cada dia tem sido um processo de reconstrução. Cláudio, meu filho, aos poucos recupera a capacidade de confiar. Amanda e Roberto, meus netos, ainda processam o que significa ter sido criados por alguém que planejava abandoná-los. E eu, que pensei que meus anos de maiores desafios já haviam passado, descobri uma força interior que nem sabia possuir. Nossa mudança para Florianópolis simbolizou o recomeço que todos precisávamos. A construtora de Cláudio prospera em novo terreno. Amanda, agora com 17 anos, descobriu uma paixão pela fotografia, documentando nossa nova vida à beira-mar. Roberto, aos 13, finalmente voltou a sorrir com frequência, fazendo novos amigos na escola e se destacando no surf. Quanto a mim, encontrei paz em longas caminhadas pela praia ao amanhecer, observando as ondas e refletindo sobre os estranhos caminhos que a vida nos leva. Ainda temos momentos difíceis, claro. Noites em que o passado retorna em pesadelos. Dias em que uma lembrança aparentemente inocente desencadeia uma onda de dor. Datas especiais que agora carregam o peso da ausência e da traição, mas enfrentamos juntos, como a verdadeira família que somos. Não aquela baseada em mentiras que pensávamos ser. Uma das lições mais valiosas que aprendi é que nunca devemos subestimar nossa capacidade de recomeçar, não importa a idade. Aos 67 anos, quando muitos pensam apenas em descansar e observar a vida passar, fui chamada a lutar como nunca antes. E descobri que a idade traz não apenas limitações, mas também sabedoria, paciência e uma perspectiva que só os anos podem proporcionar. Outra lição foi sobre o verdadeiro significado de família. Não são os laços de sangue ou os papéis legais que definem quem realmente se importa conosco. É quem permanece ao nosso lado nos momentos mais sombrios, quem nos ajuda a juntar os cacos quando tudo parece perdido. Minha amiga Cida, Josué o advogado que se tornou amigo, até mesmo Roberto o detetive, todos se tornaram parte de nossa família expandida, unidos por uma experiência extraordinária. Fernanda cumpre sua pena agora, e raramente falamos dela. Os jornais ocasionalmente publicam atualizações sobre o caso, especialmente quando novas vítimas são descobertas ou quando surgem detalhes sobre a organização criminosa da qual ela fazia parte. Mas em nossa casa, escolhemos focar no presente e no futuro, não no passado que não podemos mudar. Talvez o aspecto mais surpreendente dessa jornada tenha sido como ela me transformou. Nunca fui uma pessoa tímida, mas também nunca busquei os holofotes. Agora, encontro-me compartilhando minha história, esperando que possa ajudar outras pessoas a reconhecerem sinais de alerta em seus próprios relacionamentos, a confiarem em sua intuição quando algo parece errado. É por isso que decidi compartilhar essa história com vocês hoje, porque acredito que experiências, mesmo as dolorosas, ganham sentido quando podem ajudar outras pessoas. Talvez alguém assistindo esteja neste momento duvidando de um relacionamento, notando pequenas inconsistências, sentindo aquela inquietação que não consegue explicar. Minha mensagem é: confie em seus instintos. Investigue. Não tenha medo da verdade, por mais assustadora que pareça. Para aqueles que acompanharam minha história até aqui, do fundo do coração, agradeço. Compartilhar essa experiência não foi fácil. Reviver cada momento, cada descoberta, cada confronto. Mas sinto que valeu a pena se conseguir tocar pelo menos uma pessoa. Se conseguir fazer alguém refletir sobre os relacionamentos em sua própria vida. Se você se identificou com algum aspecto dessa história, se sentiu aquela pontada de reconhecimento,
Ou mesmo se apenas apreciou ouvir sobre essa jornada extraordinária de uma senhora comum que se tornou detetive por amor à família, peço que deixe seu comentário abaixo. Gostaria muito de saber o que você pensa, como essa história ressoou com você, ou o que faria em meu lugar. O canal Vovó Lembrou nasceu justamente desse desejo de compartilhar histórias reais, experiências de vida que podem parecer inacreditáveis, mas que aconteceram com pessoas comuns como eu e você. Histórias que nos lembram da incrível capacidade humana de enfrentar adversidades, de recomeçar, de encontrar força onde parecia não haver nenhuma. Se essa história tocou você de alguma forma, considere se inscrever no canal. A cada semana, compartilhamos novas histórias, novos relatos, novas jornadas que podem inspirar, alertar ou simplesmente fazer companhia em um momento solitário. Um simples clique no botão de inscrição significa muito para nós e nos ajuda a alcançar mais pessoas com essas histórias importantes. Além disso, se puder, não deixe de curtir este vídeo e compartilhá-lo com alguém que você acredita que se beneficiaria dessa história. Cada interação, cada comentário, cada compartilhamento nos dá a energia para continuar esse trabalho que fazemos com tanto carinho. Produzir esses vídeos diariamente exige muito tempo, dedicação e recursos. Se você apreciou o conteúdo e tem condições, considere também nos ajudar através do Valeu Demais, uma forma de doação que nos permite cobrir os custos de produção e continuar trazendo histórias de qualidade todos os dias. Sua contribuição, por menor que seja, faz uma diferença enorme para a continuidade do canal. De minha nova vida em Florianópolis, onde o barulho das ondas embala noites agora tranquilas, agradeço a cada um de vocês por terem me ouvido. Por terem caminhado comigo através dessa jornada inesperada que começou com palavras cruéis ouvidas por acaso e terminou com uma família mais forte, mais verdadeira e mais unida do que nunca. Afinal, como descobri aos 67 anos, nunca é tarde para recomeçar. Nunca é tarde para lutar pelo que é certo. Nunca é tarde para descobrir uma força dentro de si que você nem sabia existir. E essa talvez seja a mensagem mais importante que posso deixar com vocês hoje. Obrigada por assistir. Espero ver vocês nos comentários e no próximo vídeo do canal Vovó Lembrou.